Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Antônio Balbino, do site balbino.info, e esta é a nossa sexta videoaula de prevenção de perdas. O assunto desta semana é frente de caixa. Lembrando que as videoaulas do site balbino.info têm o apoio da Contagem em Inventários. Para quem acompanha nossas aulas, sabe que iniciamos com o quadrante das perdas. Abordamos o recebimento de mercadorias e, em seguida, armazenamento, logo após, piso de vendas. E, nesta aula de hoje, como já foi dito, abordaremos as questões de frente de loja. Então, se você não assistiu ainda às aulas anteriores, veja em nossa playlist, assista todas as aulas anteriores, até porque tem pontos cruciais nas aulas anteriores. Então, se você não assistiu nenhuma das aulas anteriores, assista ela neste momento. Na frente de loja é onde todo o investimento realizado em compras, logísticas, expedição e outras atividades serão transformados em dinheiro, almejando sempre a obtenção de lucro. Então, como começar um trabalho na operação de PDV? PDV significa ponto de venda, ok? O operador de caixa deve conhecer suas atribuições. Procure abordar todas. Claro que você não sabe de todas as atribuições, e esse deve ser um trabalho com o apoio do fiscal ou encarregado de caixas, do capital humano e alguns operadores de caixa da sua loja. Não podemos deixar dúvidas com relação às atribuições. Seja bem operacional neste momento. Lembre-se, quem vai cumprir as atribuições serão os operadores de caixa. Definidas as atribuições, desenvolva as normas e procedimentos baseados nas competências desenvolvidas. Pontos como equipamentos e aberturas do PDV, registro de venda, formas de pagamento, troco, sangrias, troca de operador, fechamento de caixa, limpeza do checkout, entre outras, devem ser esclarecidas todas no manual. Chega então o momento de treinar a nossa equipe. Sim, devemos treiná-los, pois do contrário, como eles irão entender todos os procedimentos que terão que aplicar no seu dia a dia? Outra coisa, não pode ser apenas um treinamento teórico, devemos ter treinamentos práticos, ou seja, antes de colocar um operador de caixa na frente de um cliente, pratique com eles em uma base teste. Caso você não tenha uma base de teste, utilize sua estrutura para realizar o treinamento do mesmo durante o horário que a loja não está em funcionamento, orientando ele assim na prática. E por que devemos fazer o treinamento com a loja fechada? Você da área de prevenção de perdas sabe que diversos pontos devem ser abordados nesse treinamento. Vou falar alguns. Qual a funcionalidade da cancela do caixa? Serve para impedir ou inibir a passagem de clientes quando o caixa está inoperante, fazendo com que o cliente tanto entre como também saia pelo fluxo correto da loja. Dentro de alguns itens podem existir segredos. Algumas vezes encontramos dentro de panelas uma garrafa de uísque peteca. Também encontramos dentro de cesto de lixos lavandas, perfumes e diversos outros. Troca de etiqueta praticada por clientes. A gente não pode estar explicando a um operador de caixa esse tipo de prática que acontece com falsos clientes. Pessoas que entram tentando se beneficiar de algumas fragilidades que eles encontram dentro da loja. Então a gente não pode estar ensinando a um operador de caixa, enquanto a loja está aberta, na frente de outro cliente que está comprando aquele produto, que existe uma prática chamada a troca de etiqueta praticada por clientes. É simplesmente você pegar uma carne de segunda e uma carne de primeira, tirar a etiqueta da carne de segunda e colocar na carne de primeira. Abandonar aquela carne de segunda dentro da loja e sair com a carne de primeira pelo preço da carne de segunda. Se você for ensinar isso a um operador de caixa no momento que ele está praticando com o cliente e quando o cliente está com o produto na mão, pode causar constrangimentos e futuramente você pode até sofrer com danos. A omissão de registro ou subescaneamento, você tem que explicar. Você vai dizer, não, mas eu não posso ensinar isso a um operador de caixa. E cara, ele vai aprender de um jeito ou de outro. Então, se você não ensinar ele, você não orientar que aquela prática é incorreta, que ele vai estar sendo sempre observado, com certeza ele pode aprender da parte pior, né? No lado negro da força, né? Não esqueçam de ser bem transparente com eles, e até porque muitas vezes ele pode identificar algum operador que esteja fazendo esse tipo de prática e pode lhe passar desperdícios com sacolas plásticas. Então ele deve ser muito bem orientado dos custos que a gente tem com relação às sacolas plásticas. Registros incorretos de produtos, né, que é, no caso, confundir um produto com o outro. Oriente ele dos diversos tipos que você tem na loja de produto.
Fale para ele a importância do trabalho dele para o estoque, para o bem-estar do estoque. No caso, uma maçã argentina que é registrada como maçã nacional, ela vai gerar um impacto não só financeiro, mas também no estoque da empresa. Outro ponto importantíssimo, claro, são as tecnologias, né? Realmente hoje o leque é muito grande com relação às tecnologias, principalmente com relação à frente de loja, né? A gente tem aí o CFTV, que acredito que seja o mais difundido e até porque ele é o primordial em qualquer empresa. As antenas antifurtos, que no caso temos alguns sistemas que diferem um pouco na tecnologia e com isso muda, claro, a sua aplicação no varejo. Existe sistema de radiofrequência, acústico-magnética, eletromagnética e os híbridos, né, que na verdade eles incorporam eletromagnética e radiofrequência. Para o uso das antenas temos as etiquetas, aranhas, protetores e desativadores que devem ser utilizados em conjunto com as necessidades da tecnologia escolhida pela sua empresa. Temos também uma tendência muito forte hoje que são os sistemas de monitoramento. É uma ferramenta que necessita de câmeras direcionadas, como a própria imagem mostra. Hoje não é obrigatório mais ter uma câmera IP, que são um pouco mais caras. Você pode utilizar as câmeras analógicas que você tem dentro da sua loja, reduzindo assim o custo de implantação. Além disso, o preço do sistema está bem mais acessível. Em breve, irei abordar melhor apenas esse sistema de monitoramento, né? Outro ponto importantíssimo são os controles. Aqui eu vou citar 3 boas práticas com relação aos controles, né? O formulário de acompanhamento de numerário, que é uma tabela simples onde você deve inserir data, hora, o PDV, o operador de caixa, valor, campo de assinatura do operador de caixa, o campo de assinatura do fiscal de caixa, né? E também do fiscal de prevenção de perdas, correto? Então, todas essas informações devem estar lá no formulário simples do Excel e deve ser preenchido à mão mesmo, correto? A segunda boa prática é o caixa surpresa, ou como alguns costumam chamar, batidas aleatórias. Nada mais é do que conferir o caixa, ou seja, confira todas as movimentações realizadas até aquele momento, desde dinheiro até trocas efetuadas. Aconselho que se faça ao menos 2 batidas por dia em cada PDV, sempre em horários diferentes, certo? O relatório deve ter os mesmos campos de controle do formulário anterior. No entanto, deve ter a mais um campo para falta e sobra, certo? Ou seja, falta e sobra de numerário. E também a ação tomada, no caso de falta ou de sobra, certo? Porque se está sobrando dinheiro, alguma atividade deve ter sido feita errado. O fato de estar sobrando dinheiro não quer dizer que o seu caixa está sendo produtivo, ou seja, está recebendo a mais do que ele vendeu. Na realidade, deve ter ocorrido alguma quebra no processo. Ou seja, o teu operador de caixa esqueceu de dar um troco ao cliente, o teu operador de caixa esqueceu ou omitiu um registro de um produto. N situações podem existir com relação a você encontrar sobra de numerário no caixa. Então, você também deve determinar, no caso, a ação tomada. Deixe um espaço no formulário para que seja anexada a leitura X retirada na execução do processo. E para finalizar as 3 boas práticas, a conferência do troco. A conferência de troco deve ser realizada sempre na abertura do caixa, no fechamento do caixa, na troca do colaborador. E não para finalizar, mas sim para fechar a nossa aula de hoje, a mensuração. Este é um ponto importantíssimo em tudo. Temos que avaliar os indicadores e saber se nossas práticas estão surtindo o efeito esperado. Com isso, temos como melhorar nossos processos. Lembre-se que as melhorias são contínuas. Faça o PDCA. Salientando que apenas as ferramentas citadas não proporcionam o resultado. A obtenção de resultados está diretamente e proporcionalmente ligada à atitude e comprometimento da equipe. Peço que conheçam os nossos debates nas mídias sociais, dê um curtir nesse vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal. E esquecendo, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima aula.